muda de assunto e a gente vai com uma notícia urgente. Bom, e a notícia é o seguinte: o ministro Flávio Dino acaba com a aposentadoria compulsória como maior punição a juízes. A gente acompanhou, né, essa queda de braço aí entre juízes e o ministro Flávio Dino, e ele acabou anulando uma decisão do CNJ que aposentou compulsoriamente o juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Marcelo Borges Barbosa, e afirmou que esse tipo de punição não tem mais base na Constituição após a reforma da Previdência em 2019. Em decisão proferida na manhã de hoje, o ministro determinou que o caso seja reavaliado pelo CNJ, salientando que a sanção de aposentadoria compulsória aplicada ao magistrado não encontra mais respaldo constitucional. Dino sustentou a tese de que não existe mais aposentadoria compulsória como punição disciplinar para magistrados após a emenda constitucional 103, que reformou o sistema previdenciário. Segundo o ministro, se o CNJ concluir que um juiz cometeu infração grave, o órgão deve encaminhar o caso ao Supremo para eventual perda do cargo, já que apenas a Corte pode desconstituir decisões do Conselho e decidir sobre a permanência de magistrados na função. Vamos lá. Segundo Dino, o sistema deve garantir punições efetivas para casos graves, sem recorrer à aposentadoria remunerada como forma de afastamento. O entendimento do ministro é que essa interpretação possa valer para todos os casos. Com isso, Dino encaminhou uma sugestão ao presidente do CNJ, que também é o presidente da Suprema Corte, Edson Fachin, para que o Conselho reveja o modelo de responsabilização disciplinar. Aí vem as críticas. Em decisão, Dino também fez críticas a medidas adotadas no sistema disciplinar da magistratura, como a aposentadoria compulsória. Dino pontuou que não faz mais sentido que os magistrados fiquem imunes a um sistema efetivo de responsabilidade disciplinar com a repudiada e já revogada aposentadoria compulsória punitiva. Bom, temos aí uma decisão, Felipe, do ministro Flávio Dino, que vem falando sobre aposentadoria, sobre penduricalhos, vem tentando mudar aí o sistema de benesses do judiciário. Não sei se o corporativismo vai conseguir mudar essas decisões do ministro Flávio Dino, mas espero que tanto as decisões do ministro Flávio Dino como a última decisão do ministro Gilmar Mendes, que acabou corroborando, né, com a decisão do ministro Flávio Dino, sigam aí com esse precedente, né? Precisamos seguir com esse precedente para que uma possível reforma administrativa seja pelo menos aceita, para que ela pelo menos possa ser, para que pelo menos a ideia da possibilidade de uma reforma administrativa seja aceita num futuro breve, nem que seja numa próxima legislatura, porque essa agora, esquece, agora é eleição. Nila, e o Dino escreveu óbvio, né? Eu fico imaginando como que o órgão de classe irá defender o contrário, né? É um escárnio, né? Em 2026 você vê magistrados que são punidos com a pena mais grave, né? Porque vendeu sentença ou porque fez algum ato gravíssimo, né? Ser penalizado, entre aspas, na verdade não é uma penalização, é uma premiação, né? Ser premiado com aposentadoria com remuneração, né? É um absurdo isso, né? Qualquer servidor público, em qualquer outra esfera, num processo disciplinar, caso ele seja penalizado, né, com a pena mais grave, ele é demitido a bem do serviço público e não tem direito a nada, né? Então deve caber a mesma regra para a magistratura, né? O artigo 37 da Constituição Federal está lá claramente o princípio da moralidade, né? O princípio da eficiência, o princípio da transparência. Então a magistratura deve observar esses princípios também, né? E a decisão que vier punir magistrado com a pena mais grave, né? Eu não estou falando da pena média, não, da pena leve, a pena mais grave. A pena mais grave não pode ser a aposentadoria remuneratória, né? A aposentadoria compulsória, né? Pelo contrário, tem que ser a demissão a bem do serviço público, tem que expurgar essa pessoa, né, do serviço público em geral, né? Não cabe, de forma alguma, você permitir
que essa pessoa seja afastada ganhando dinheirinho, né? Então eu fico imaginando nele, sinceramente, né, como que a corporação, né, a Associação de Magistrados, irá defender o contrário. Eu acho que não vão ter a cara de pau de defender o contrário, não. Pelo contrário, eu acho que vão, de fato, abraçar a decisão do Dino. Agora, um ponto que eu venho batendo na tecla aqui, né, que eu acho um absurdo, é por que o Poder Legislativo, né, não debruça sobre esse assunto, né? Porque a legislação, é bom lembrar o seguinte, né, os magistrados só são punidos com a pena máxima, que é a aposentadoria compulsória, porque a legislação assim prevê. Então é um absurdo, né, o Poder Legislativo não conseguir se debruçar sobre esse assunto, né, e não tirar da legislação um atraso desse. Tem que depender do Poder Judiciário, né? Então, infelizmente, né, o Poder Judiciário só arvora sobre a competência do Poder Legislativo porque o Poder Legislativo não faz o seu papel, que é legislar. Então, Neira, você vê, né, que esse ponto específico da aposentadoria compulsória está na legislação sobre a magistratura. Então, eu fico imaginando quantos absurdos não tem legislação sobre esse mesmo assunto. Então, a gente deve, Neila, obrigar o Poder Legislativo a fazer uma reforma estrutural na legislação brasileira, a fazer uma reforma estrutural no arcabouço sancionatório no Brasil. Porque não dá para a gente aceitar em 2026 que haja uma previsão como essa na legislação que prevê que o magistrado, quando é punido da pena mais grave, ganha como prêmio ficar afastado de suas funções para sempre, recebendo o salário da magistratura. Então, felizmente, o Dino restabeleceu a moralidade nesse caso específico. Neila. É o mínimo. Bom, a gente muda de assunto e segue nossa análise sobre eleições. O pré-candidato à presidência pelo PL, o senador Flávio Bolsonaro, começa a estruturar a campanha. Comigo aqui no estúdio, o repórter da coluna Igor Gadelha, Gustavo Zucchi, que nos traz a informação de que Flávio já tem o responsável